Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E eu vou compartilhar aí com os senhores, com as senhoras, com os irmãos, alguns versículos que encontra-se lá no livro de Josué. O capítulo é o primeiro, do verso 6 ao 9. É um estudo que a gente teve ontem e eu achei muito interessante, né? Estudo sobre o esforço, sobre a perseverança, sobre insistir, sobre aquilo que a gente quer realmente, né? O texto vai dizer assim, ó, a partir do 6: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente o conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só a riqueza desse texto aí, né? Para quem não sabe, o nosso irmãozinho aqui, Josué, ele é o sucessor de Moisés, né? Aqui quando Moisés ele morre, né? Deus tinha uma grande promessa e cumpriu essa promessa aos filhos de Israel, que eles iam herdar a terra prometida, que mana leite e mel e tal. Só que Moisés, infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe o porvir, né? Deus sabe todas as coisas, nós que não sabemos. E Deus achou por bem tomar para si, né? E alguns até entram na questão de que Moisés não entrou porque ele desobedeceu a Deus, mas se você for ver a Bíblia, em nenhum momento Moisés desobedeceu a Deus, né? Pelo contrário, Moisés, se estamos aqui hoje, é graças também a Moisés, porque certo momento na travessia do deserto, quando Moisés conduziu o povo, ensinando, falando, o povo uma rebeldia tremenda, uma rebeldia tão grande, e Deus teve um momento que Deus falou, para mim chega, para mim basta, Moisés, eu vou consumir com esse povo. E Moisés é ao ponto de falar assim, não, Senhor, porque se o Senhor consumir com esse povo, o Senhor pode riscar o meu nome do livro do livro da vida. Ou seja, Moisés não queria ter parte com Deus, ter salvação, se Deus destruísse esse povo. Ou seja, Deus poupou esse povo por causa de Moisés, né? Então, temos que agradecer Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida porque desobedeceu Deus. Não. Eu acredito que se Deus fosse destruir Moisés, seria essa a oportunidade. Porque Moisés, ele questionou Deus, né? Questionou, não, Senhor, por que o povo vão dizer que o Senhor tirou o seu povo para matar no deserto? Então Moisés começa a relatar a Deus, porque o Senhor é bondade, benignidade e tal. E Deus achou por bem deixar assim Moisés continuar a trajetória. Mas outros também questionam porque Deus manda ele tocar na rocha, alguém fala que ele feriu com raiva e tal. São vários questionamentos, né? A realidade é que a gente não sabe, a Bíblia não deixa claro o que aconteceu, né? Porque que Moisés subiu ao monte e não conseguiu entrar na Terra Prometida. Ou seja, Deus sabe, um dia a gente vai saber por que Moisés não entrou. Eu espero que você esteja lá também, assim como eu desejo ao mesmo tempo. Aí quando o nosso pastor Moisés, né, um homem exemplo de mansidão, ele morre, ele não deixa o povo à deriva, não. Moisés, ele já tem um preparado, Deus já manda, né, ordena que ele preparasse, né, as pessoas que estavam ali à volta, que estavam mais próximas, e Josué foi um desses capacitados, né, que estava ali sempre com Moisés, e Moisés, né, Deus manda Moisés separar Josué para essa missão, para esse cargo tão difícil, que era liderar aí, a Bíblia fala que aproximadamente aí 600 mil pessoas, né? Aí vamos entrar na conta aí, fazer um raciocínio lógico aqui rapidão. Vamos supor que cada família, cada pessoa tinha o seu cônjuge.
Então, cada um com um filho. Então, seria aí 3 vezes 600 mil, aproximadamente aí 2 milhões de pessoas. Imagina, já pensou você liderar 2 milhões de pessoas, que seja 600 mil. Né? Às vezes na casa da gente, eu que tenho 3 filhos, já é difícil liderar, minha esposa, já é difícil liderar 3 filhos, agora imagina 2 milhões de pessoas aí, né? Ser uma missão muito difícil. Só Deus que pode capacitar. Pois bem, acredito eu, Josué, já tendo passado o que ele passou, né, o povo com o coração duro, enquanto Moisés subia no monte para conversar com Deus, o povo fazia bezerro, o povo se voltava para os ídolos. Então, tudo que Moisés enfrentou, tudo que Moisés passou, se a gente for ver desde o comecinho lá, Josué ele está presente nesses eventos todos, né? São os dois, teve 2 personagens que conseguiu sair do Egito, sair da escravidão e entrar na Terra Prometida, tomar posse daquilo que o Senhor tinha para eles. No caso que foram Josué e Caleb, né? Aí a gente começa a questionar também, começa a se perguntar, né? Por que algumas pessoas estão na caminhada há muito tempo e não consegue alcançar aquilo que tanto deseja, né? Às vezes as promessas de Deus, Deus prometeu, mas não está vindo. Então a gente começa a analisar os seus atos, começa a analisar as suas ações, o que eu tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer. Esse povo que saiu do Egito, ele não entrou, né? Nenhum, exceto Josué e Caleb, os 2 que entraram. Todo o outro restante, eles não entraram porque o coração era duro, o coração era voltado para outras coisas, não estava totalmente voltado para Deus, né? A intenção deles não era obedecer a Deus, a intenção deles era fazer a vontade deles, né? Mas esses 2 aqui, Josué e Caleb, esses são os 2 que quando Moisés manda a espiar a terra, esses 2 veem frutos lá gigantes, né? Traz um cacho de uva lá, muito grande. Só que os outros 8, eles falam que não dá para entrar na terra porque tem homens gigantes, que à vista deles eles são como gafanhoto e vice-versa. Então, esses aí eles já querem desistir a princípio. Não dá, porque... E aí Josué começa a falar, mas o Senhor nos prometeu, Deus é conosco, então não temos o que temer. Então esses 2 sempre acreditaram no poder de Deus, acreditou na grandeza de Deus. Né? Eles conseguiram ver Deus abrir o mar, conseguiram ver aquelas pragas, eles conseguiram ver a água amarga se transformar em água doce, eles viram sair água da rocha, eles viram o maná do céu. Então, para quê? Mas esse Deus, né? Esse Deus que fez tudo isso aí, ele é o Deus que vai nos dar a terra prometida. Esse é o Deus que vai nos fazer vencer sobre esses gigantes. Só que os demais não. Todas as vezes que os demais viam essas questões difíceis, eles começavam a querer retroceder, lembrar do Egito, lembrar que lá tinha, por mais que fossem escravos, mas eles tinham o comer, tal. Então eles não queriam ter essa luta, essa batalha. Eles não queriam lutar por aquilo que Deus tinha prometido. E às vezes na nossa vida é assim, nós temos que lutar, nós temos que enfrentar as situações do dia a dia, os problemas que vão aparecer. Deus quer que nós lutemos, Deus quer que nós confiemos nele, para que assim nós sejamos bem-sucedidos nessa vida. E aqui Deus escolhe Josué e vem falar com Josué. Aí por 3 vezes aqui, o nosso querido pastor Amaury, ele deu ênfase aqui nas 3 vezes que Moisés, que Deus fala para Josué, né? Esforça-te por 3 vezes, esforça-te e tem muito bom ânimo, esforça-te, eu sou contigo, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não se espante, né? Então Deus estava enfatizando aquilo que talvez falta para a nossa vida, né? O esforço, né? Perseverar. E Deus instruindo para Josué, falando para ele que a missão não seria fácil, mas se ele se esforçar, não te apartes, né, do livro da lei, né, medita nela dia e noite. Então para nós é a mesma mensagem. Eu não sei por que você parou, não sei por que você pensa em parar, né, mas não para, esforça-te, tem muito bom ânimo, né? O Deus que tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo hoje, foi ontem e será para sempre, ele será eternamente. E todo o poder que ele tinha, né? A gente costuma falar que ele tinha lá no Egito, é o mesmo poder que ele tem hoje, né? Na sua vida, na nossa vida, né? Então, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Eu não sei qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho da situação que você tem enfrentado, o tamanho do gigante,
o tamanho da barreira. Aqui a primeira coisa que Josué se deparou foi que ele tinha que fazer a mesma coisa que Moisés fez. Qual foi a primeira coisa que Moisés teve que vir? Teve que fazer? Que Deus teve que usar ele para fazer? Atravessar o Mar Vermelho. Josué, quando ele pega essa missão, o pessoal já começa a duvidar dele, né? As pessoas são assim mesmo, a pessoa duvida, né? Começa a duvidar. À frente deles está o Rio Jordão. E agora? Como fazer? Da mesma forma, Deus falou, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, manda o pessoal ir na frente, os levitas, que eu vou fazer da mesma forma, o rio vai se abrir e vocês vão passar seco. Então, não temas, não tema, não pasme, não pare, lute, esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor é contigo. Que Deus te abençoe. Guarda essa mensagem no seu coração, né? Que o Senhor possa te livrar e te guardar de todo o laço passarinheiro. Que Deus te abençoe.